Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Cria do Morro. Este programa que leva até você histórias inspiradoras de vidas inspiradoras. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui para participar conosco o meu amigo, pastor Eliezer Pereira, Eliezer, né? O Eliezer, escreve tudo igual, né? Satisfação, meu irmão. É bem, boa tarde a todos, boa noite a todos, bom dia a todos. Satisfação imensa estar aqui. A gente fala Eliezer, né? É uma honra E eu mesmo sou o estar Marcos aqui. Crispim, hein? Eu só conheço como Crispim. É uma honra estar aqui. Que o Senhor abençoe a nossa Amém. conversa. Satisfação, Eliezer, de recebê-lo. E acredito que aqueles que vão te conhecer, ouvir a sua história, também vão ser inspirados Amém. por o seu exemplo de vida, pela a sua história. Conta para nós quem é o Eliezer Pereira. O Eliezer Pereira é um pastor de 37 anos que começou a sua caminhada bem novinho dentro da igreja, dentro de um lar cristão. Sempre foi cristão? Sempre fui cristão, meus pais foram cristãos, meu Como pai é gostam pastor. de dizer, né? Nascido e criado no Evangelho. Nascido e criado no Evangelho, meu pai pastor, minha mãe pastora, meu irmão Glória a Deus. pastor. O meu Não te irmão que gerou não... trauma, não? Isso não te gerou trauma, não? Na verdade, gera um peso, né? Você é Sim. filho de pastor, gera uma responsabilidade, e as pessoas eles olham para você de uma outra forma. O meu irmão que não é pastor, ele é evangelista, tem um outro que é missionário. Glória a Deus. E a família é grande, graças a Deus, e todos nós crescemos no lar cristão, mediante a conversão do meu pai, através da minha mãe. Maravilha. E Deus fez algo sobrenatural, escolheu a nossa família para ser um marco, escolheu a nossa família com algumas coisas atípicas, né? E Deus tem nos usado, cada um hoje em alguns ministérios diferenciados, mas Deus tem abençoado nós em cada ministério que estamos. Glória a Deus por isso. E eu brinquei aqui, né, por não gerar trauma. Eu falava com um amigo certa vez, pastor também, e diante de um fato triste, né, ocorrendo num pastor, e eu vi algumas movimentações, alguns comentários, inclusive em redes sociais, das pessoas falando do peso do pastoreio que tem, né? A gente sabe como que é, principalmente o pastor local, tem um peso, o pastor sênior, mas diante daquela notícia, eu falava assim, não, gente, espera aí, está parecendo que ser pastor é uma maldição, não é bênção. Paulo vai falar que quem almeja o episcopato, boa coisa almeja, ou seja, é boa coisa. Servir a Deus, eu sempre falo, é um privilégio, né? Eu tive bons exemplos. Eu comecei na igreja sentado no banco, vendo meu pai ministrar, vendo os pastores da igreja ministrando, e a primeira coisa que me atraiu foi o louvor. Eu sentava no primeiro banco da igreja, chegava mais cedo por causa do pai, então a gente sentava na igreja, no primeiro banco, olhava para aquele instrumento chamado bateria, seu olho brilhava. Falei assim, Jesus, um dia eu vou estar sentado ali. E assim foi essa caminhada. Eu comecei tocando pandeiro, porque minha mãe ia para o círculo de oração da igreja da minha avó, lá dentro do Beco Santa Maria. Oh, maravilha! Minha avó e meu avô foi um dos criadores, auxiliação também da igreja Arca de Noé. Eles estavam na fundação do pastor João. E tinha ainda tem um círculo de oração. Sim. Na casa do pastor João, que é dentro do beco. E minha avó era frequentadora. Aí nós crescemos indo para o círculo de oração às 9 horas da manhã. Era impactante porque dentro de um beco, você escutar o povo orando de manhã cedo. Então não tinha barulho de arma, de tiro lá não, era a oração. Era o poder de Deus. O fogo ali era outro. Nossa, a gente era acordar de manhã para ter esse momento com Deus. Maravilha. E nós iríamos para esse círculo de oração de senhoras. Glória a Deus. Aí o primeiro contato com o instrumento foi dentro do círculo de oração. Ela pegou assim, pega esse pandeiro. Aí a gente começou a tocar pandeiro, e aí a paixão pela música, a paixão pelo louvor de igreja só acabou crescendo mais e mais. Aí do pandeiro fui para a bateria, da bateria fui para o violão, do violão fui para o baixo, do baixo fui cantar, e aí Deus fez algo sobrenatural.
e Deus colocou algo em mim que eu nunca tive aula. Ó, Aí Deus me fez autodidata. autodidata. Graças a Deus eu falei com o Senhor, uma certa época da minha vida, o seguinte: Senhor, tudo o que o Senhor me der vai ser para o seu reino. Glória a Deus. Toda ação que o Senhor fizer sobre a minha vida vai ser para glorificar o seu reino. Em tudo que o Senhor me usar, vai ser para glorificar o seu reino. E assim a gente começou. E o pai foi pastor de igreja, aí saiu da igreja que ele era pastor titular, foi congregar numa igreja como pastor auxiliar, e a gente foi nessa caminhada. E a gente entende a importância da base de um lar cristão, que a gente vai entendendo essas coisas e vai... eu lembro que antigamente nós falávamos muito da escola dominical. Nossa, domingo isso é referência, de manhã. né? A escola dominical, eu afirmo, ela é mais importante do que a invenção da roda. Nossa. Porque quantos ministérios, quantos pastores, líderes e obreiros foram forjados e formados nas escolas dominicais. Então, ela, para nós, ela é assim, é como, não vou falar que é o alicerce, que é a nossa fundação, que a própria escola dominical nos dá, o nosso grande fundamento é Cristo, né? Mas ela é, para nós, uma base, porque lá nós aprendemos a palavra, né? O interessante é que nós morávamos no Alto Veracruz, na Sumaré. Sumaré. E nós acordávamos 7h30 da manhã, o pai acordava a gente lindamente, ele pegava a vitrola dele, meu pai tem uns 600 discos de vinil. Aqui é vinilzão? Borrachudo? Ele colocava lá, Divino Companheiro no Caminho. Oi. E acordava essa todo mundo. Essa presença não pode faltar. E acordava todo mundo, e aí nós arrumávamos, preparávamos, subíamos a pé do Alto Veracruz até o Taquaril, para a escola dominical, e nós tínhamos a classe dos adolescentes. E uma época que me marcou muito, porque o professor que dava aula para a classe dos adolescentes, ele estava formando na faculdade. Ele estava formando em PhD em administração. E o que ele fazia? Ele trazia para nós, adolescentes, o que ele aprendia na faculdade e trazia dentro da Bíblia. Isso gerava uma sede. Que a gente saía assim, igual o menino quando você dá bala, e você fala assim, eu tenho bala. Era muito legal. E acaba que isso foi gerando paixão, amor pela obra, que eu acho que hoje muitas pessoas têm perdido um pouco desse amor pela obra. Sim. Eles têm se esfriado têm esquecido um pouco do amor pela obra. E acaba que isso gerava dentro da gente um fogo. Nós, como adolescentes, nós rodávamos Alto Veracruz, Taquaril, Granja de Freitas, por causa de uma gincana. Porque a gente queria dar o melhor e a gente colhia cesta básica, a gente colhia alimento. Eu lembro uma época que nós colhemos... o corre lá, a correria era outro? O corre lá era diferente. Eu lembro uma vez que nós fizemos gincana de adolescentes, nós conseguimos montar dentro da gincana de adolescentes mais de 60 cestas básicas montadas. Porque todo mundo tinha sede para aquele evangelho. Tinha sede por ceder, mas assim, eu quero mais de ti, eu quero ter relacionamento. Ali, né, o relacionamento. Eu sempre falo, quando cito o Salmo 133, que a comunhão faz com que o Senhor derrame a bênção e a vida para sempre. O próprio Senhor diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, quando a gente está em comunhão, quando a gente está juntos, a bênção é certa. Você fala de união, eu lembro da base. Eu lembro que a gente saía de noite, entrava para dentro dos becos, descia morro, e aí a gente ia com o pai e com a mãe porque eles estavam fazendo visita. Um culto de oração na casa de alguém. A gente tinha um culto ali na Desembarcador Braulio, a gente tinha um culto lá na Avenida Santa Terezinha, e na época não tinha avenida hoje asfaltada, igual era antigamente, você descia, terra. Passava dentro meio que naquela aguinha suja, subia para dentro da casa das pessoas para orar, para levar a palavra do Senhor. Essa é a base que eu fui criada, a base do amor do Evangelho. E quando eu via isso, eu entendia que o amar a Deus e o amar não a posição de pastoreio, sim, mas almejar o pastoreio, aquilo para mim foi mais fácil por causa do exemplo do meu pai. Porque o tipo de pastor que meu pai era, como ele cuidava das pessoas, o cuidado de não ter hora, porque ninguém fala, né, pastor não tem hora. Não tem.
Pastor não por tem aí. hora. Acaba que de madrugada o pastor sai para visitar alguém, ou então vai no hospital. E meu pai era assim, então isso foi um exemplo para mim, uma inspiração da parte do pastoreio. E se você for ver meu pai não é uma pessoa formada. O antigo falava que era a quarta série, meu pai teve a quarta série. A famosa quarta série de grupo. Exatamente. E ótimo em matemática. Meu pai é tesoureiro até hoje da igreja. Ele é um cara excepcional, um testemunho de vida excepcional. Meu pai não veio de uma família cristã e minha mãe veio de uma base não cristã também, e ela se converte. E quando ela se converte, meu pai vira e fala assim, não, eu quero essa mulher aí, eu quero namorar com ela. Minha mãe fala assim, só se você for para a igreja. E aí meu pai vai para a igreja com toda uma estrutura totalmente diferente. E quando a mãe do meu pai descobre que ele aceitou Jesus, ele recebeu um presente, pastor. Sabe qual presente que ele recebeu? A minha avó pega uma machadinha e taca no meu pai. E fala assim, crente aqui em casa não. Olha, passou por isso, teve essa rejeição. Ele teve essa rejeição. E pelo apoio da minha mãe, ela, junto com meu pai, eles montaram uma família com a base boa. E isso não foi empecilho para que meu pai se tornasse um pastor. Meu pai conta muito para a gente que antigamente ele era o seguinte, ele trabalhava na rua São Paulo, ele falou assim, para mim era o seguinte, era uma volta no serviço e 5 no boteco. Ele tomava a pinguinha dele, fumava o cigarro dele. Até hoje eu tento entender como é que ele conseguiu fumar 7 maços de cigarro por dia. Eu falei assim, verdadeiro chaminé. Eu falei, pai, eu não consigo entender como é que você fazia isso. Ele conta esse testemunho para a gente. E hoje nós vemos a como ele é. transformação, a mudança. Hoje é um pastorzão, amado por muitos, vulgo bigode. Para a gente chama de véi. E ele nos deu inspiração. E quando a gente cresce dentro de uma comunidade, eu cresci dentro de um beco, aonde 2 metros, 3 metros de distância da porta da casa da minha mãe tinha uma boca de fumo, aonde eles usavam drogas, aonde eles vendiam drogas. E o meu pai... Isso não influenciou vocês? Não influenciou. Já tinha uma influência maior, né? O meu pai sempre falou assim, isso ali não é para vocês. O que Deus tem para vocês é maior. E uma coisa que eu não esqueço, que todas as vezes que eles estavam lá, às vezes passavam pelo momento de abstinência, eles paravam na porta dos meus pais. Aí parava na porta e falava assim, a única coisa que eu preciso é de uma oração. Às vezes ele pediu um copo d'água. E a gente, criança, 7 anos, 10 anos, nós crescemos vendo meu pai e minha mãe dando água, muitas vezes dando comida, porque eles tinham dinheiro para a droga, mas não tinham dinheiro para comprar comida. Porque na mente eles tinham que pegar o vício e fomentar o vício, mas não se preocupavam com a comida. E na maioria das vezes, realidade, infelizmente, de muitos, né? Ainda hoje, né? A gente ouve falar aí dos narcos traficantes, mas a realidade são pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pelo diabo, e muitos deles até pegam muito dinheiro, mas não sobra nada. Alguém dizia certa vez assim, que o diabo ele é o amigo da onça. Ele dá com a colher e tira com a concha. Ou seja, a pessoa não tem nada. É como a Geu falou mesmo, é como um sectel furado. Coloca ali, não tem fundo, vai tudo embora, né? E a gente crescendo nesse ambiente, mas tinha uma referência boa da família, do pai, e que te impulsionou a viver no caminho da palavra de Deus, servindo Jesus. Eu tive a oportunidade de congregar com um pastor. Sim. Que ele falou assim, eu preciso te confidencializar uma coisa. Eu falei assim, estamos ouvidos. Ele falou assim, se eu estou aqui dentro da igreja hoje de pé, eu dou muito valentia pelo seu pai e pela sua mãe. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim, porque muitas vezes eu estava dentro do beco usando crack, usando cocaína, e o seu pai largou dentro da sua casa, foi lá, me abraçou, conversou comigo, me deu uma palavra. Hoje eu sou pastor. Ele congregou comigo um período, saiu do meu ministério, foi para outro lugar, e ele me confraternizou isso e eu fiquei feliz, porque eu falei assim, a minha base, a minha inspiração como pai, como homem de Deus, eu vi um testemunho dele,
Hoje eu ministro em igrejas, e eu ministro numa igreja com o pastor e falo assim, eu converti através do seu pai. A igreja também na Sumaré, um pouco mais para no Parque de Saudade, eu falo assim, eu converti quando seu pai pregou para mim. E quando eu vou lá ministrá-lo, ou louvor, ou pregação, eu fico contente com isso. Porque eu entendo que o testemunho dele está sendo contado. E a gente consegue usufruir e ter essa herança desse legado dele. Eu aprendi uma coisa muito interessante, que a herança, ela está na sua mão, você querendo ou não. A herança, tanto boa, quanto a herança que ela não é boa, ela pode chegar na sua mão. Mas o diferencial é o que você vai fazer com a herança que você recebeu. Na família da minha esposa, algumas coisas, ela veio de alguns traumas, eu vim de alguns, e quando nós nos unimos, nós vemos duas pessoas com traumas diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes, se unindo quando Deus uniu no propósito. Hoje, esse mês agora de novembro, faz 10 anos de casado. E por falar em casado, em esposa, como chama a esposa? Minha esposa chama Stephanie. Tem filho? Temos um filho chamado Israel, de 4 anos de idade. Deus, ele tem nos ensinado coisas diferentes nosso primeiro filho. Eu era muito resistente com ter um filho porque eu morava de aluguel. Sim. Eu falei assim, Senhor, não me faça comigo não. Porque eu não quero ficar na mão de ninguém. Se eu estiver morando de aluguel, eu não sei o que vai acontecer. Eu todo com medo. E minha esposa falou assim, não, mas eu quero gerar. Eu quero ter uma semente, eu quero gerar, eu quero ter um filho. E eu falei assim, não, faça comigo não. Eu tenho medo, porque nós moramos de aluguel. Vai ser, mas lá no tempo de Deus, no agosto de Deus. E eu falei assim, Deus não vem, chega não. Até que eu falei assim, não, você quer um filho? Então vamos fazer um acordo. Mas com Deus. Se Deus, assim que Deus der pra gente uma casa, Ele pode dar pra gente um filho. Só que eu esqueci, que é no tempo dele, não é no meu. E depois que a gente falou isso, o Senhor, alguns dias depois, e é interessante que quando a gente entra no propósito de Deus, eu tenho uma palavra que eu ministro ela muito na igreja, que é a seguinte, quando você entende debaixo de qual mão você está, você sabe para onde você vai. Porque a gente às vezes está debaixo de um jugo desigual. Às vezes a gente está debaixo de uma maldição e a gente não está sabendo. Mas quando você entende a mão que te cobre, a mão que cobre você em oração, a mão que cobre você nos seus dias ruins, você sabe para onde você pode galgar, onde é que você pode conquistar. A placa estava do lado da minha igreja. E passei meses, nunca atinei para a placa. Nem observou. Minha esposa foi no local e descendo de ônibus, ela viu uma placa lá perto da igreja do Senhor. Ela tirou foto e desceu animada. Não, tem uma placa aqui, vamos tentar. Compra uma casa, tudo, vamos tentar. Eu falei assim, querida, você não está entendendo. É difícil, porque às vezes a primeira coisa que a gente pensa é, você tem nome na praça? Nossa. Como é que está seu score? Essas coisas, assim, eu não tenho score para isso tudo. Uma coisa é você comprar uma coisa, às vezes, de um valor menor, outra coisa é uma casa que é um valor aquisitivo bem maior. Não é assim. E eu todo temeroso. E a gente ligou. Aí o cara, não, vem cá, vem conhecer. Aí nós conhecemos a imobiliária, era um apartamento, conversamos com o gerente. Era um baixinho careca, não se assemelha em nada, era um baixinho careca, ele era muito bom naquilo que ele fazia, meio ríspido, eu conversando com ele meio ríspido, assim, isso aqui não é pra mim, não, o cara tá meio ríspido, Deus não tá nesse negócio, não. Só que quem tava receoso era eu. E aí, quando a gente mandou documentação, e ele começou a pedir documentação, a gente começou a mandar documentação, e a única coisa que estava voltando, só minha carteira de motorista, eu mandei para ele 25 vezes. Eu falei, não, Deus não está nesse negócio, não é possível. Não. E aí a gente pegou, eu trabalhando um dia, um sábado, ele me liga, ele não tinha conseguido falar com a minha esposa, me ligou, falando assim, parabéns, querido, não é meu aniversário. Parabéns por quê? Ele vira e fala assim, parabéns, porque vocês passaram no processo da Caixa. Então, vem cá que a gente vai assinar toda a documentação que tá tudo ok para vocês. E eu desliguei o telefone e fiquei umas 2 horas sem entender nada. Absorvendo aquela notícia. E ali trabalhando, aí liguei para minha esposa, você recebeu uma ligação? Que ele ligou, tudo. E aí a gente entende o que é a mão do Senhor. Amém. Quando, às vezes, nós somos improváveis.
o Senhor faz algo sobrenatural para a nossa vida. Amém. Era uma coisa improvável. E o Senhor fez acontecer. Glória a Deus por isso. E a gente vê o cuidado, agir de Deus, né? Desde a infância, o Senhor direcionando tudo, trabalhando. E eu fico feliz porque quando você fala do seu pai, falou agora da sua esposa, né? Desses traumas que ambos tinham, mas Deus restaura e une para transformar agora numa nova família e continua abençoando, continua operando maravilhas. Eu falo muito assim que de repente, infelizmente, a gente vai sofrer bullying na escola, ninguém vai querer fechar a escola porque alguém sofreu bullying lá. Ninguém vai querer acabar com a profissão de professor porque tem professores ruins. Ninguém vai falar mal da construção civil porque tem pedreiros ruins. Mas, normalmente, quando acontece algo nas igrejas, eles têm que acabar esse negócio de religião, esse negócio de pastor não é para mim. E aí Deus, aquilo que Ele começou no seu pai, Ele continua nos seus irmãos e através de você. E essa semente continua fluindo. Você falou aí, foi para casa, veio o guri, o garotão chegou? 20 dias depois, eu chego em casa, minha esposa, eu tenho um presente para você. Ela me deu uma caixinha, na hora que eu abro a caixinha, tinha 2 sapatinhos. Ela falou assim, estamos grávidos. Maravilha. Hoje ele tem 4 anos de idade, chama Israel. Glória a Deus. E nós vimos o milagre do Senhor acontecer quando ela começou na parte da gestação dela. Os médicos chamaram ela e falaram assim, ó, você está com risco. Então, a partir de hoje, sua gravidez é de risco. Aí, fizeram todo o tratamento dela, que seria no centro de saúde, foi para um hospital. Falaram assim, ó, hoje todo o seu tratamento para receber o Israel vai ter que ser aqui conosco, porque é de risco. E aí, a gente não entendeu nada, falou assim, Senhor, o Senhor prometeu para a gente está amando essa situação, e acontece isso. E a gente sem entender nada. E a gente foi para cima, e quantas vezes que nós fomos cedos para o hospital, teve uma vez que ela estava trabalhando, ela me ligou, eu acho que eu perdi. Eu falei assim, onde é que você está? Eu saí correndo, peguei ela, fomos para o hospital, aí o médico falou assim, não, fique tranquilo, porque não perdeu, foi um sangramento que aconteceu, mas vocês não perderam. Nós ficamos mexidos com isso, e Deus abençoou toda a gestação. Quando chegou no final da gestação, a médica falou assim, ó, eu estou te tirando da parte que tinha risco. Sim. Era uma coisa normal do seu coração e pode ficar tranquilo que vai vir normal, Israel, tranquilo. E aí o Senhor nos proporcionou essa experiência e nos deu Israel. Glória a Deus. E por falar, Israel, para aqueles que lêem Bíblia, dá continuidade ali à família de Abraão, herdeiro da promessa através de Isaac, a promessa prometida. Israel já é o cumprimento da promessa. Eu queria que você deixasse uma palavra de Deus para essa pessoa que está nos assistindo, daquilo que Deus fez e continua falando no seu coração. Inicia nesses corações também. O que eu quero trazer para você é que a palavra do Senhor, ela está sobre a sua vida, que as bênçãos dele estará sobre você. Eu digo que tudo pode acontecer quando você se posicionar perante ao Senhor. Israel na minha vida é um milagre. Meu pai é um milagre, eu sou um milagre. Então, quando nós nos posicionamos, grandes coisas podem acontecer. A Bíblia nos ensina e ela também vai nos impulsionar para grandes coisas sobre a nossa casa, a nossa família. Eu sou um improvável que às vezes não era para ter nenhum casamento, não era para nem estar aqui, não era nem para estar enxergando, mas o Senhor me usou como um instrumento de testemunho sobre a vida das pessoas onde nós passamos. E o que eu quero trazer para você hoje você é um testemunho, você é uma arma nas mãos do Senhor. Se posicione, que o Senhor irá te usar tremendamente. Amém. Obrigado, Eliezer. Pastor, um prazer. Prazer todo meu. Que Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua descendência. Amém. E a você
que esteve conosco até esse momento, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já, o meu muito obrigado por você estar conosco até este momento. E eu quero deixar uma palavra que está registrada em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12, onde o Senhor responde uma pergunta que ele tinha feito a Jeremias. Ele perguntou a Jeremias: o que vê, Jeremias? E Jeremias responde que viu uma vara de amendoeira. Então o Senhor responde para ele: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir. O Senhor cumpre a palavra, o Senhor cumpre as promessas. Por isso que Deus em Cristo te abençoe e aquilo que Ele te prometeu, tenha certeza no coração que Ele vai cumprir. Sabe por quê? O Senhor não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. O que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço. Isso me